Bem-vindos e bem-vindas ao nosso episódio inicial do podcast, videocast Acorde. Bom, para quem não sabe, o Acorde era um projeto que existia antes da pandemia na agência Arpejo. E aí, infelizmente, né, a gente teve que dar uma pausa nele, só que agora a gente resolveu voltar com tudo, tá? Então esse é o nosso primeiro episódio e esse episódio especificamente a gente vai falar sobre um braço muito forte da agência Arpejo, que é o marketing educacional. Esse braço é tão forte que acabou nascendo um produto chamado Synergic. E esse primeiro episódio a gente resolveu falar sobre a Synergic, que é um produto que nasceu dentro da Arpejo, com a nossa vasta experiência em educação, e a gente resolveu separar um pouquinho esse serviço dentro de todos os nossos clientes para poder oferecer mais serviço especializado, mais performance e mais resultado para as escolas. Então a gente vai falar aqui com a Renata Flores hoje. Muito obrigado, Renata, por estar presente aqui conosco. Estamos com a Paty e com a Keila, que fazem isso acontecer com um time maravilhoso, tá bom? E também aproveitando explicar o que é Acorde. Por que Acorde? Acorde, primeiro, tem um contexto musical. É uma das linguagens musicais. Como o nome da agência vem do contexto musical, a gente resolveu também usar essa temática. E o Acorde também ele serve como um lembrete para você, um aviso, para você se manter acordado, se manter atualizado sobre todas as informações que estão acontecendo no mercado. Então é isso. Vamos lá começar esse papo de hoje, então? Bora! Estamos aqui com a Keilinha, a nossa analista de marketing digital sênior, e ela ajuda lá a Paty a coordenar todas as ações dessa área, desse braço da Arpejo. Temos também a Paty, que é a nossa diretora de marketing digital da agência, maravilhosa. E temos aqui a nossa personal brand, a nossa... antigamente a gente chamava de garota propaganda, talvez, mas esse nome não é mais legal, né? Mas ela nos ajuda aí a fazer toda a divulgação da Synergic, que é a nossa querida Renata Flores. Olá, tudo bem? Obrigada. Tô amando estar aqui. Exato. E a Renata tem um papel excepcional nesse nosso podcast. Ela vai ser a pessoa que vai ter as dúvidas. A gente aqui acaba caindo numa conversa de nerd, começa a conversar alguns assuntos que muitas vezes não são do cotidiano dos profissionais, das escolas, e ela vai interromper a gente e questionar o que é isso que vocês estão falando. Vou fazer perguntas que quem está nos assistindo poderia pensar em fazer. Exato. Tá? Vou fazer esse papel. Maravilha. Então, meninas, prazer estar aqui com vocês. E bora lá, bora começar esse papo gostoso aí. Eu quero começar. Posso começar já? Tô com muita pergunta, gente. Mas tem uma que eu queria muito fazer, que é, afinal de contas, o que é a Synergic? Boa pergunta. Eu vou começar, vou pedir para a Paty começar esse papo aqui. Começamos com boas Paty, perguntas, né? E a Keilinha podem tocar essa resposta aí. A Synergic nada mais é do que um braço da Arpejo. Ele é um produto que a gente pensou em destinar para um time específico dentro da agência que trabalha com marketing educacional no seu cotidiano, né? Então, são muitas pessoas que trabalham em prol de fazer campanhas de matrícula com muita ênfase. Só que o nome Synergic, ele se vem de termos uma sinergia dentro da comunicação. Então, é realmente você equilibrar todos os KPIs, todos os dados que são importantes dentro de uma campanha. Uhum. Legal. Para quem é Synergic? Vamos lá. Então, a Synergic, o que a gente também analisou no cenário mercadológico? Primeira coisa, eu acho que todo marqueteiro, todo publicitário, ele precisa não fazer um produto que atenda o seu sonho, o seu desejo de venda. E sim, ele tem que atender uma dor. Sim. E a gente percebeu um gap no mercado educacional, que é escolas de médio e pequeno porte não são atendidas por agências especializadas em marketing digital. Sim. Porque, ok, quando você pega uma grande rede que tem condições de contratar uma agência bem estruturada, isso acontece naturalmente. Mas como que a gente poderia, então, auxiliar essas escolas de médio porte, de pequeno porte ou de redes menores a ter um suporte e uma assessoria de marketing educacional legal? E aí a gente fez esse produto. Então, a gente criou um braço na agência com uma estrutura otimizada e que permitisse a gente trabalhar em escala, tá? Uhum. Com bastante volume, para conseguir trazer os melhores profissionais de marketing digital, as melhores estratégias de marketing digital
para conseguir atender essas escolas. E o nome Sinergic também tem uma conexão com isso. É sinergia, né? Como a Paty falou aqui. Então, a sinergia é o quê? A gente somar esforços de diversas áreas, criar um contexto muito produtivo e que permita um crescimento e oferecer isso para as escolas, né? Num custo baixo, isso que é legal. A gente conseguiu chegar numa solução de estrutura de agência, uma solução de serviços oferecidos, que é possível uma escola de médio e pequeno porte ter a Sinergic dentro da sua estrutura. Mas vamos começar do começo, pessoal, porque criar esse produto ou esse braço dentro da Arpejo significa que existe uma expertise, existe uma história com a educação. Perfeito. É isso, porque precisa vir de algum lugar, todo esse conhecimento. Perfeito. Quantos anos, Kelinha, estamos nisso aí? 15 anos. 15 anos, hein? 15 anos. Exato. 15 Então, anos assim, com o marketing educacional. Exato. Exatamente. Mas são 15 anos trabalhando com marketing educacional, marketing digital especificamente, né? Tá. Mas desde quando a Arpejo surgiu, que é a nossa agência, a Arpejo está comemorando 15 anos esse ano, começa as comemorações de 15 anos esse ano, e já desde o primeiro ano a gente já tem campanhas de escolas, de faculdades que estão sendo executadas e planejadas por nós. 15 anos, né, Keila? Essa é a 15ª campanha anual de matrículas que a gente faz, né? Olha que beleza. Então, a campanha hein? 2024 de matrículas já é a nossa 15ª. aí. Exato. Então vocês vêm trilhando um caminho muito bem pavimentado ao Sim. longo desses anos para que isso agora floresça, depois de tanto tempo de experiência, junto às escolas. Eu sempre me pergunto, vocês falam escolas pequenas, grupos pequenos, desde da educação infantil até o ensino médio? Nós vamos desde a educação infantil até a graduação, pós-graduação também. Então, temos campanhas maravilhosas, até no contexto de graduação. Então, durante esses 15 anos, a gente errou muito para conseguir construir algo, para conseguir consolidar essa agência e esse módulo de empresa também. Então, acredito que a gente vai falar aqui muito sobre o que foi feito que deu certo, mas também todos os erros que a gente trouxe e que a gente aprendeu com eles. Ótimo, Legal, excelente. legal. Muito bom. E essa jornada, porque é muito fácil na internet você ver esses gurus, né, que vão te prometer resultados incríveis, só campanhas maravilhosas. Na verdade, o marketing, com o advento da performance, que é quando você consegue ver os números com mais precisão, isso aconteceu basicamente por conta do movimento do marketing digital, ele abriu um leque de opções. E, naturalmente, você começou a ver que algumas rotas não funcionam. E esse é o principal trabalho do marketing digital de uma agência profissional. Ela vai avaliar esses números, ela vai ver, opa, peraí, isso aqui não está legal. O que a gente pode fazer para melhorar isso? E aí você vai corrigindo rotas, você vai criando estratégias com os aprendizados, e aí você chega num modelo que funciona. Sim. Hoje nós temos um modelo que foi testado e aprimorado durante 15 anos, que não deixa de ser uma jornada, né, Paty? Que é a metodologia que você estava me contando, Paty? Exato. Porque a Paty me contou que vocês criaram uma metodologia, isso é muito importante. Método para aquilo funcionar. Método precisa de tempo. Não é do Exato. dia para a noite, exatamente como você disse. Não é de um aventureiro que decide do dia para a noite inventar alguma coisa que vai dar um resultado rápido, não. E aí, a Paty também me contou que esse método tem 8 passos. É isso mesmo? A ideia dos 8 pilares era justamente esse, era a gente olhava um todo e dividiu esse processo em partes, né? Quais eram as etapas importantes que a gente tinha que desenvolver até o final da campanha, Sim. né? Então, a gente fez meio que um cronograma reverso, analisando o final da campanha, desde o começo, o que a gente tinha que fazer até chegar naquele resultado. Muitos diretores, eles perguntam pra gente, né, o que eu preciso fazer para consolidar uma boa campanha. A gente gosta de olhar para os últimos dados e identificar o que eles acertaram, mas também aonde que eles erraram. O primeiro passo é a gente identificar quais foram as definições de metas e objetivos dessa escola. Então, quando ela chega pra gente, é identificar para onde você quer crescer. Aonde você quer chegar? Quantos alunos você quer ter? E a partir disso, a gente começa a olhar se no histórico dela foi possível alcançar esse crescimento. Porque tem muita gente que chega, eu quero crescer 20%.
Mas você vai olhar, ele não tem nem a capacidade possível para isso, e historicamente ele perde muitos alunos todos os anos. Então, o primeiro ponto é, de fato, identificar as metas e os objetivos e ver se elas são alcançáveis. É um diagnóstico importantíssimo. Sem dúvida. Você Exato. acaba de me contar, né? Tem um ponto aí nesse primeiro, que é a evasão escolar. Então, imagina um balde, né? Com água e com furos. Não adianta a gente ficar tentando encher esse balde, Exato. a água vai vazar. Então, quando a gente pensa em marketing, também é necessário, educacional e também qualquer área, né? Qualquer área do marketing. É necessário a gente analisar também como ter a retenção desse cliente, para que quando a gente coloque mais água nesse balde, ela não vaze pelos furos, né? Então, esse é um momento legal para a gente analisar quais são as possibilidades de crescimento e como que a gente consegue estancar, de alguma forma, esses furos do balde. Algo que nos chamou bastante atenção é que, bem nessa etapa, muitas vezes a gente chega com um diretor que ele quer, eu só quero crescer 50 alunos. É super fácil crescer 50 alunos. Mas, na verdade, não. Porque aí você analisa qual é a estrutura dele. A taxa de evasão dele, às vezes, é muito alta. Todos os anos, ele vai lá e perde 150 alunos. Aí, na verdade, você não tem que conquistar 50. Sem É contar 200. 200. Exato. E aí, quando você chega com esse número para eles, eles assustam. Eles não têm essa noção de que, além de conquistar, a gente vai precisar repor os que se formaram e os que estão saindo por uma insatisfação. Aí eu tenho uma pergunta aí, como é que a gente cria uma mentalidade para esse corpo escolar para que eles entendam, compreendam essa situação? Legal, boa pergunta. Bom, eu acho que a primeira tarefa é conseguir planificar isso. Então, as meninas nessa etapa, elas mostram um plano construído ali, bonitinho, com todos esses números, e aí a gente começa a desenvolver a cultura de retenção, a cultura de buscar novos alunos, a cultura de buscar outros caminhos de captar alunos. Porque também sabe o que acontece nessa etapa, Paty e Keilinha, vocês já me falaram muito sobre isso, e é interessante. Quando a escola contrata a agência Arpejo no produto da Synergic para desenvolver essa estratégia, eles ficam um pouco mais tranquilos e confortáveis e deixam de captar alunos da maneira tradicional. Antes da existência da Arpejo, eles captavam alunos de alguma forma. Sim, claro. E agora, como que eles contrataram a Synergic Arpejo, eles acabam deixando isso de lado. E aí é um outro problema que a gente também tem que colocar na cabeça deles, de que essa busca precisa ser constante, com as estratégias antigas e com as estratégias novas que nós vamos trazer para eles, né? Além do que de buscar uma melhoria na qualidade para evitar uma evasão muito alta. Ou seja, E- uma grande educação. Pensa, Educação. é uma educação desse corpo escolar, não é? Dessa diretoria, ao longo do tempo. Sim. E eu acho que essa mudança de mentalidade, ela também está muito relacionada ao passo 2, que é justamente a gente conseguir diagnosticar quais são os ambientes da escola que estão com problema, né, que têm pontos fortes também, mas que precisam de ajustes. Que é a famosa chamada análise SWOT, né? Que é um termo mais técnico. Como é que é o nome? Análise SWOT. Tá. Que ele identifica, cada letra aí da palavra identifica um ponto dentro Sim. da estratégia da escola, né? Que é o famoso pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades, né? E as ameaças, né? E quando a gente fala das ameaças, a gente está falando mais de um ponto externo, né? O que pode acontecer no mercado, na política, ou até no local ali onde a escola está, né? Na cidade, o que pode, mudanças que podem impactar aí na minha escola, né? Então, um exemplo, a abertura de uma escola concorrente. Então, no mesmo bairro, isso é uma ameaça, né, que pode prejudicar a minha estratégia ali. Perfeito. Essa análise SWOT é uma das premissas básicas do marketing, né? Já é uma metodologia muito conhecida, mas, infelizmente, a maioria das empresas de médio e pequeno porte, as escolas, não costumam aplicar. E com esse cenário, a gente consegue entender perfeitamente qual é a situação da escola, analisando internamente os pontos fortes e os pontos fracos, analisando externamente as ameaças e as oportunidades que essas escolas podem ter. E aí, cruzando com o Step 1, que foi essa análise de metas e objetivos, agora a gente consegue ter mais precisão e certeza se é possível alcançar essas metas e esses objetivos estabelecidos no Step 1. Até Ótimo. mesmo identificando a partir das oportunidades e das forças que a escola tem,
quais são as características que a gente pode trazer nos anúncios. Então, quais vão ser as abordagens que a gente vai ter ao decorrer dos 7 meses, ou até mesmo tem escolas que fazem campanha o ano inteiro, que não param, porque elas identificam que, dentro das suas forças, elas conseguem trazer argumentos diferentes durante os 12 meses para gerar, então, interessados. Que é o que a gente chama muito de captar leads, né? Muita gente pergunta, mas quantos leads eu preciso para gerar 50 alunos? E a partir dos próximos passos, a gente vai começar a identificar quantos leads para quantos alunos. Ô, Paty, e quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, nos acompanhando, pensa assim, eu não sei o que é lead. Conta para eles o que é lead. É natural, porque lead é um termo muito técnico, mas nada mais é do que uma pessoa compartilha com a gente os seus dados, que geralmente é nome, e-mail, telefone e série de interesse para o seu filho. Então, basicamente é isso. Ou seja, um possível cliente, Exato, mas vamos- ainda não é cliente. Exato, vamos contextualizar. Você está lá no seu Instagram, bonitinho e tal. Nós, com toda a nossa inteligência de marketing, a gente sabe que provavelmente você tem um filho ou uma filha na idade escolar, está na região que a gente tem interesse, e aí você vê um anunciozinho lá de uma escola. E aí você quer saber mais informações. Você clica no botão, fornece essas informações Sim. para a gente, e a gente vai fazer o trabalho de entrar em contato e tentar marcar uma visita na escola. Então, esse primeiro passo de você demonstrar interesse fornecendo seus dados te transforma num lead, tá bom? Então, a gente está aqui no número 3 da metodologia. É isso? No Entrando step Agora três? vamos pro agora, 3, vamos vamos pro agora, 3. entrando no três. Isso. Vamos por 3. Tô curiosa, porque eu tô gostando dessa metodologia. A próxima etapa, a gente já identificou. Podemos crescer, vamos crescer aproximadamente tantos alunos, né? Sim. Com a etapa 1. Na etapa 2, a gente já conseguiu visualizar as forças e as fraquezas que a gente precisa levar em consideração para isso. Na etapa 3, a gente já começa a identificar como que vamos projetar esses custos. Então, a gente faz uma análise, primeiro, de geomarketing, que basicamente é a gente identificar quantas escolas tem naquela região, quais são esses concorrentes, com quem vamos competir de uma forma geral, quantos alunos a gente tem dentro de uma rede particular ou não. E aí a gente começa a traçar dentro das plataformas digitais, seja, a gente usa muito o Google Ads, né? E o Facebook Ads, que hoje é conhecido como Meta, que nada mais é do que plataformas de anúncio para pais que estão buscando por uma escola através do Google e também para a gente atingir esses pais através das redes, seja o Instagram, o Face, o WhatsApp e assim por diante. Então, a gente começa a identificar dentro dessas plataformas como que eu vou segmentar para identificar esses pais. E aí, através dessa segmentação, a gente começa a analisar qual é o custo daquele mercado. Então, além de a gente analisar quantos concorrentes tem, qual que é o tamanho desse público, a gente já começa a identificar quanto custa para eu conversar com esse público. E aí a gente vai chegar para a escola com um valor. Olha, o custo do mercado para eu alcançar esses pais, que tem o perfil da sua escola, que a segmentação é essa, que o interesse é esse, custa X mil, né? Custa, sei lá, 50 mil reais. Naturalmente, esse diretor assusta. Nossa, mas eu vou ter que investir 50 mil reais por mês? Não. Aí, a partir da próxima etapa, a gente começa a identificar o que eu preciso fazer, quanto desse mercado eu preciso abraçar por mês para eu gerar a quantidade de leads que ele precisa para conseguir cumprir as metas dele. E aqui é muito legal porque o nosso time entrega um estudo muito didático. Basicamente, eles entregam um slide com todos os endereços, aproximadamente, de onde estão esses alunos, um valor de quanto a gente precisa para investir, como a Paty falou, Sim. e baseado em todo esse nosso histórico de 15 anos com educação, a gente sabe mais ou menos a proporção de quantos anúncios eu preciso fazer, quantas pessoas eu preciso impactar para gerar uma quantidade de leads, que é aquele pai interessado. Sim. E depois dessa geração desse lead, tem as próximas etapas, né? Que é visitar a escola
e efetuar a matrícula. Sim. Então, com todo esse nosso histórico dos anos anteriores, a gente consegue projetar. Então, olha, diretor de escola, se você investir X reais aqui em comunicação, você vai gerar tantos leads. Sim. Desses leads, tantos irão visitar a sua escola, e desses tantos que visitaram a sua escola, provavelmente tantos vão se matricular. Sim. Então, a gente consegue fazer a projeção, e esse número de investimento vai ser baseado lá do Step 1, que foi o quanto ele deseja de ter alunos na escola. É claro que o diretor não pode, a gente não pode prometer resultados infinitos. Vai chegar um momento que o mercado vai acabar essa demanda, esses possíveis pais, né? Sim. Então, a gente tem que respeitar esse volume também, mas é possível projetar esses resultados baseado nos históricos de 15 anos que a gente tem aqui de campanhas. Antes da gente ir para o step 4, enfim, para o número 4 dessa metodologia, a gente pode fazer um parêntese, porque eu gosto de números e eu acho que quem nos acompanha também. Vamos falar de números, então. Temos big numbers aqui para apresentar. Sim. Bom, hoje a gente trabalha com um pouco mais de 75 unidades, tá? E dessas 75 unidades, fora 3 internatos também, que, querendo ou não, são estratégias diferentes, porque a gente está falando de internato ali, Sim. é uma comunicação mais abrangente. Essas 75 unidades, elas estão distribuídas, né, nas regiões que a gente atende, que é a região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e a região centro-oeste ali do país, que é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E também tinha Goiás, que é onde tem um dos internatos que a gente atende também. Na última campanha, a gente gerou mais de 4.709 alunos matriculados através das nossas campanhas. Agora temos números expressivos. Não que os 75 mais os 3 internatos não sejam, mas, poxa vida, vamos repetir esse número? 4.709 alunos gerados através das nossas campanhas só na última campanha de 2020. A gente nem chegou no passo 4 da metodologia, a gente já viu que esse diagnóstico dá muito certo, gente. Vamos que vamos. Continua. Exatamente. Esse número corresponde a 30% de participação que a Arpejo teve, né? Então, as nossas campanhas digitais, ela trouxe esse resultado, né? Então, a gente teve uma participação aí de 30% no todo ali que a gente trouxe, né, de matrículas ali para as unidades. Exato. De todos os alunos gerados em média por essas escolas, nós fomos responsáveis por 30% desses alunos. E aí, lembra os leads lá que a Paty comentou lá no começo? A Sim. gente entregou um pouco mais de 20 mil oportunidades, ou seja, 20 mil leads que foram entregues, né, na somatória aí de todas essas unidades e que resultou esses 4 mil matrículas aí. Exato. A gente costuma sempre trazer um dado, que é o ROI, Retorno sobre Investimento. Então, na última campanha, a gente gerou para os nossos clientes 55 vezes o valor que eles investiram inicialmente. Ou seja, se a escola investiu R$1 em comunicação, a gente entregou R$55 para ela em faturamento. Qual é, Fábio, então? Com números a gente já responde, mas eu quero uma resposta mais aprofundada, gostaria. Qual o papel da comunicação e do marketing para as escolas agora, mais do que nunca? Aliás, mais do que nunca dentro de um contexto pós-pandemia. Legal. Bom, a gente tem que separar bem os papéis do que é a importância do produto e do serviço de qualidade versus a comunicação e das estratégias de marketing digital eficientes. A gente já usou o exemplo aqui do balde furado, não adianta a gente ficar atraindo alunos se a gente não tem todo o processo ali de conclusão e de efetivação e de relacionamento dentro da escola. Tá. Mas existem compras bem distintas. Uma coisa é você ir no supermercado, ver uma bolacha, um biscoito que te chamou a atenção e, por impulso, ir lá, escolher esse produto, colocar no carrinho e levar para casa. Outra coisa é você escolher a escola do seu filho. É uma decisão muito complexa. E quanto mais a decisão de compra se torna complexa, talvez menos influência a comunicação e o marketing tem. Porque você não pode usar os gatilhos que você utiliza normalmente na publicidade para convencer esse pai, esse possível cliente a vir para a sua escola. Então, a gente tenta distribuir muito claramente as responsabilidades, né? Então, qual que é o papel do marketing digital, da agência de publicidade, dentro do contexto do serviço de marketing educacional? Nós somos responsáveis por atrair esse aluno, esse pai, né? Mas todo o processo de convencimento, obviamente que a agência participa desses processos e cria estratégias para que isso seja feito com total êxito e qualidade, mas existem diversas outras situações que a gente não tem controle. Então, por exemplo, a gente atrai um lead
de repente o pai vai lá visitar a escola e por conta da localização da escola ele escolhe não colocar o filho lá, porque fica longe do Exato. trabalho, ou de repente é longe da casa, ou fica num bairro que ele tem dificuldade de se locomover. Enfim, a gente não tem controle sobre Fatores isso. externos Fatores incontroláveis. externos. Sim. A metodologia da escola. Poxa, a gente atraiu o pai foi visitar, mas não gostou da linha metodológica da escola. Esse é um problema também. Então, a gente tem que tentar dividir essas responsabilidades para que a gente tenha êxito na campanha. E não é que a escola precisa mudar a metodologia dela, não é que a escola precisa mudar a localização dela, mas é que é importante a gente tentar criar essa separação, porque não é uma compra por impulso, né? Colocar um filho na escola Sim, exato. é uma atividade muito complexa. Sou pai, tenho uma menina de 11 anos, e como que a gente levou isso muito a sério, né? Essa escolha. E não é simplesmente por causa de um copy bem feito de uma agência de publicidade ou um filme emotivo que você vai colocar o seu filho Claro. numa determinada escola, né? Exatamente. É uma escolha muito sensível e que precisa que a escola também faça o papel dela, no qual receba muito bem esse pai, faça uma visita técnica maravilhosa na escola, tenha uma sensibilidade para mandar todo o processo de orçamento e qual é os custos, e tenha um processo muito organizado para fazer o fechamento e a possível matrícula Sim. desse pai, desse aluno na escola. Excelente, excelente. Eu perguntei sobre a mudança de comportamento dos pais nesse cenário pós-pandêmico, porque sim, houve, e eu acho que vocês, mais do que ninguém, podem comentar sobre isso. Uma coisa era o mundo antes da pandemia e a maneira como nós, pais, que eu também sou mãe, escolhíamos as nossas escolas para os filhos. Agora não, a gente tem um outro contexto, completamente diferente. Como é que aconteceu essa mudança de comportamento? Eu acredito que foi em todos os pontos, assim, desde o momento de escolher uma escola que eu tenho acesso um pouco mais rápido às informações, que as pessoas conseguem me atender de acordo com a minha rotina. Então, os nossos filhos, eles vão estar na escola por um período muito grande. Eu preciso ter acessibilidade a ele de uma forma muito mais rápida. Então, os pais, eles questionam muito sobre essa rede de apoio que eles vão ter internamente com a secretaria, com os professores, com a equipe, de uma forma geral. E antigamente não era bem assim. O pai, ele para conversar com o filho dele, tinha que ligar para a secretaria, para alguém e chamar o filho dele lá, e isso ficava muito distante. Por conta da pandemia e esse acesso à informação estar um pouco mais presente dentro da rotina das crianças, é de uma forma automática que o pai ele quer ter acesso ao filho mais rápido, mas ele também quer ter acesso aos dados da própria instituição de uma forma mais rápida. Ele quer que as atividades e a metodologia estejam ao alcance da criança e dele. Ou seja, com mais transparência. Com Talvez mais essa palavra transparência, com caiba. mais rapidez. Então, Tá. as escolas, elas precisaram se profissionalizar em diversos momentos, desde um sistema até uma metodologia de ensino e de atividades que alcance a sua criança em casa, Sim. mas que também os pais eles se sintam mais respaldados de uma forma geral. E todas essas dúvidas, elas são apresentadas na primeira visita. Então, ele vai visitar a escola, ele já quer saber como que faz para ele ter acesso à agenda digital. Como que ele faz para o filho dele, quando precisar faltar por um médico, por alguma outra questão, assistir a aula em casa? Como que ele vai fazer para, caso ele precise fazer alguma viagem, o filho dele continuar tendo as aulas? Então, é uma mudança de comportamento de uma forma geral que os pais têm e que eles querem ter acesso o mais rápido possível. Sim. Mas não só sobre o estudo de uma forma geral. Eu sinto que os pais, eles mudaram sobre a forma como eles vão avaliar a escola. Eles já chegam lá e eles querem ver se o sistema de segurança é integrado. Se, caso aconteça alguma coisa com o filho dele, em quanto tempo vão ligar para ele. Ele quer ter a sensação de que o filho vai ser cuidado muito bem dentro da escola, como seria cuidado em casa. Então, o critério de escolha sobre a escola mudou muito. E, automaticamente, até mesmo dentro de uma campanha de matrículas, isso mudou também. Antigamente, não que não eram receptivos, mas depois da pandemia, a receptividade para campanhas de marketing digital para escola aumentou muito. Porque antes o pai pensava, vou lá fazer a matrícula, vou visitar a escola sem avisar. Agora ele está muito mais receptivo a receber um anúncio, deixar os dados dele
e que a gente possa fazer esse contato e fazer esse agendamento para fazer essa visita na escola. Então, isso ficou muito mais efetivo e assertivo pós-pandemia. Eu não lembro o número de cabeça agora, meninas, mas acho que as nossas campanhas devem ter crescido uns 30% pós-pandemia. Em relação a conversões, ações, né, que esse lead, antes dele se tornar lead, ele vai deixando algumas migalhinhas ali, Sim. sinalizando que ele tem interesse, né? Rastros. Então, a gente cresceu 41%, 41%. em relação às conversões que a gente teve na campanha anterior. Você Então, é um diz crescimento. isso, peraí, de que ano para que ano? Antes da pandemia Tá, e em durante a 2019 pandemia. Isso, para frente. Começou 2019? É 2020, 2020. desculpa. Isso, 2020 para frente. Tá. Um aumento de 41% aí. 41%. Nessas- Outro número expressivo. Exato. Olha, eu estaria na edição só assim, só jogando os números, porque eu não Vamos tô jogar. aguentando. Tá bom demais. Vamos estourar esses número bom. números Que história é essa do negão, vai? Negão. Não, vambora. Negão, legal. Assim como a gente falou do filme do NASP, que a vida é uma Aham. jornada e você constrói passo a passo, Tá. assim como a gente falou que o aprendizado com marketing digital é uma jornada e passo a passo você vai construindo essa história, a história da Arpejo com marketing digital e a história da Synergic, desse produto nosso dentro da Arpejo, tem toda essa trajetória, né? Então, como que a gente se tornou especialistas em marketing digital? Então, eu vou contar um pouquinho da história da Arpejo, que chegou na Synergic, que é esse nosso produto, e a minha vida pessoal, né? 15 anos atrás, minha mãe me deu um dinheiro para eu comprar um guarda-roupa. Eu não tinha agência de publicidade ainda, vivia uma vida muito humilde, muito simples, e eu ia casar. E ela me deu um dinheiro para eu comprar um guarda-roupa. E aí eu, na minha ânsia, saí com a minha noiva na época, né? Continua sendo minha esposa e assim será até o fim da eternidade. Enfim, então, eu tinha uma vida muito simples ainda no início da minha carreira. E aí a gente ia casar e minha mãe deu um dinheiro pra gente comprar um guarda-roupa. E a gente saiu lá no centro e achou tava tendo uma feira de animais. E a gente achou um lindo showzinho branco, fofura, coisa mais linda do mundo. Um cachorro show. Peraí, você não pegou esse dinheiro, Fábio? Exatamente. Comprei um cachorro. E Um aí eu guarda-roupa. cheguei Não, em casa... acabou. Não tem lugar pra colocar roupa, mas o cachorro temos. Exatamente. E aí eu cheguei em casa, minha mãe deu dinheiro para você comprar um guarda-roupa. Eu falei, não, mãe, eu vou começar a criar show Tá. e vou começar a vender show. Ou seja, eu não quero um guarda-roupa, eu quero começar a fazer negócio. Business, exato. Começar a fazer negócio. E aí, beleza, arranjei um outro parzinho, e aí comecei a criar shows lindos, e eu comecei a vender pela internet. E aí, quando eu fui vender pela internet, nessa época, o Google AdWords, que é uma ferramenta de palavras-chave, que você compra termos e aí o seu anúncio aparece, estava no seu início. Era uma ferramenta assim, sei lá, estava 2, 3 anos acontecendo, se eu não me engano. Talvez um pouquinho mais. E aí eu comecei a aprender sobre Google AdWords. E aí, como compra a palavra-chave, eu entrei na ferramenta do Google. E aí eu comecei a aprender com os meus erros. Por exemplo, eu Isso é percebi importante. coisas simples, né? Então, quando a primeira palavra que eu comprei foi show. Mas muitas vezes, quando a pessoa digita show na internet, ela não quer necessariamente comprar show. Sim. Ela quer saber sobre a raça. Sim. E eu percebi que eu estava perdendo dinheiro com isso. E aí eu fui lá e pus a palavra comprar show. E aí comecei a melhorar a minha performance, Paty. Os resultados começaram a aparecer com uma simples otimização, aprendendo com os erros. Depois disso, eu percebi que quanto mais preciso você for no seu contexto, mais resultado você tem. E o meu show era branco, lindo, fofinho. Então eu coloquei comprar filhotes de show branco. Aí a minha taxa de conversão triplicou. E aí eu fiz uma landing page bonita, fiz umas fotos bonitas do meu cachorro. Tá. E aí eu comecei a melhorar o meu botão de call to action, que é para trazer mais resultados. E eu virei o rei do show na época. Comecei a vender muito show. E aprendendo com os erros, se aperfeiçoando, otimizando verba e gerando ROI. Os meus ROIs eram excelentes, não era igual o nosso da educação, mas eu batia ROI de 20. E eu era muito, muito feliz aí com as minhas campanhas. Tá. E disso nasceu o amor e a profundidade para o marketing digital. Nesse momento, eu estava começando o meu negócio, que era Arpejo. E aí, olha que coincidência do destino. Um dos nossos primeiros clientes foi um e-commerce que investia muito em Google AdWords. Então, todo o meu aprendizado que eu tive com o meu cachorro,
acabou ajudando no começo da minha agência. E do negãozinho lá, que custou R$500. Negão é o primeiro. É, o primeiro. exato. Tá. Que era branco. É o primeirão, Era é o branco. primeirão. É o E primeirão. O negão era branco, tem esse detalhe também. Tá. Então, do negãozinho, que custou R$500, que eu comecei a aprender campanhas de marketing digital, em 2022 a gente investiu mais de R$10 milhões para os nossos clientes em marketing digital. Eu pedi Exato. números. Jornada. Números. Jornada. Jornada. É isso aí. Tudo tem um começo. Isso aí Não foi ignore 2000 pequenos começos. Exatamente. Isso há 15 anos atrás, 15 então, anos né? atrás. Vamos Exato. deixar bem registrado, tá? Então, o aprendizado começou lá e a agência foi crescendo. Hoje a Arpejo é referência em marketing digital. A Synergic é referência em marketing educacional. Sim. E tudo começou por um movimento de começar a aprender a vender cachorro História pela muito boa. internet. História muito Que boa. loucura. E aí eu pego mais um gancho. Eu queria entender um pouco do contexto do marketing educacional no Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Vamos sair, vamos amplificar para o nosso país. Qual é atualmente? Quase Legal. 2024. O Brasil, eu vou falar um pouco, meninas, mas vocês me Tá. complementem aí, tá? Claro. Eu quero começar falando porque a gente está, nesse momento, fazendo um trabalho que provavelmente a gente vai assumir uma rede de escolas no Uruguai. Então, um trabalho bacana. Eu fui agora recentemente para o Uruguai, Sim. visitei o país. Que país bonito, gostoso, culinária maravilhosa. Mas essa experiência que eu tenho com o Uruguai, eu já vi em outros países. Estão muito atrás do contexto de marketing digital. Eles estão em steps bem abaixo dos nossos, sabe? A gente tem uma estrutura de marketing educacional, marketing digital no contexto geral, comunicação, publicidade, muito avançada no Brasil Sim. e que a gente não vê em muitos países. A gente já fez um trabalho, foi para a Itália, né, Paty? Foi. Para a Itália. Exato. Nossa, como que eles estão anos-luz Foi- atrás do marketing Foi digital, né? justamente para um programa de intercâmbio que a gente conseguiu gerar mais de 5.000 leads e a gente conseguiu fechar 2 turmas para irem até lá. Isso quando? Isso foi antes da pandemia. Ah, Foi foi. antes, eu acho que foi 2019, legal. provavelmente. E agora vocês voltam para a América do Sul novamente e vão pegar esse mercado do Uruguai. Exato. E aí, assim, o Brasil, né, respondendo Sim, essa pergunta, sim. ele está anos-luz à frente Frente. de muitos países. Que tá? bom, porque vocês têm essas referências da Exato. Europa Exato. e aqui Exato. dos nossos colegas. Estados Unidos também, a gente já fez alguns estudos lá e, Uhum. assim, não estão... Claro, os Estados Unidos é referência em muitas coisas. Sim. Provavelmente existem escolas que fazem muito bem esse trabalho, mas, de maneira geral, a gente vê muitas oportunidades aí. Você arrisca a dizer que a gente está num dos primeiros lugares, top 3 do mundo, em marketing educacional? Digo Brasil. Olha, eu não tenho essa informação. O que vocês acham? É porque quando a gente fala de educação, a gente pensa muito assim em Japão, né? Que eles investem muito nisso. Então, eu não usaria falar que está entre os 3, não, mas... Mas estamos entre os 10. Entre os 10, Entre eu os acho 10, que não é? sim. Não, Eu somos, acho pô, que sim. somos referência. Somos, Somos referências. E eu creio que essa referência se dá muito porque dentro da nossa estrutura educacional, a gente tem muitas redes que são privadas. Então, naturalmente, elas precisam trazer alunos e elas precisam gerar esse conhecimento. Sim. Então, naturalmente, esse investimento, ele acontece de uma forma muito mais fluida. Exatamente. E, ainda voltando e respondendo a pergunta e complementando a Paty, ao mesmo tempo que a gente tem um mercado extremamente profissionalizado no Brasil, com uma estrutura de marketing digital excepcional, nós temos aquele problema. Escolas de médio e pequeno porte não têm esse suporte. E aí que a Synergic entra, para atender essas demandas. Eu creio que uma grande preocupação com as escolas de uma forma geral, principalmente as escolas de médio porte, é que às vezes elas têm um histórico do que foi construído em anos anteriores, né? Então, a quantidade de interessados, a quantidade de agendamentos feitos na escola e de matriculados. Mas, geralmente, elas não acompanham os dados intermediários entre um e outro. O que é o dado intermediário? Assim, para que a gente consiga gerar um lead, a gente precisa gerar conversões, que são pequenos objetivos traçados antes de eu deixar, de fato, o meu contato. Então, são indicadores como cliques, views, interações, comentários. E muitas vezes as escolas elas não olham para esses dados. E, geralmente, para que eu gere um lead, eu preciso gerar em torno de 5 conversões antes de um lead.
Depois que eu tenho essa quantidade de leads, eu vou gerar, então, esses agendamentos na escola. Só que entre eu agendar uma quantidade de alunos ou de pais interessados e eu ter esses pais presentes, é um outro número. Então, você Exato. precisa começar a acompanhar todos esses dados. Depois que esse pai foi até a visita e ele esteve lá, ele, de fato, vai começar, então, o seu processo financeiro para conseguir finalizar essa matrícula. Então, em cada uma dessas etapas de funil, a gente tem perdas de contatos e, naturalmente, de leads. E esses dados, as escolas elas não acompanham. E o que geralmente a gente faz? A gente começa, dentro dessa etapa, a pedir esses dados. E eles, muitas vezes, não têm. E aí, a gente traz alguns dados históricos dos nossos outros clientes e traça juntos o próximo objetivo, que é justamente desenvolver um funil projetado para o próximo ano, que a gente vai descobrir no final da campanha se foi possível ou não, agora acompanhando todos os dados. Isso é bem importante colocar. Então, nós temos um funil de vendas, né? E, basicamente, todo o comportamento de compra, independente se adquirir um cãozinho ou colocar o filho na escola, ele segue um funil, que é a descoberta, quando você começa a entender que você precisa Sim. solucionar uma dor, né? Tal. Depois vem a consideração, que você vai ver o que está disponível no seu universo, e depois que é o momento de conversão, que é o final do funil, que você já está decidido o que você quer e vai fazer só ajuste fino para poder fazer essa compra. Vou usar um exemplo ainda com o universo de cachorros aí que eu trouxe para vocês. Então, de repente, você chegou à decisão que você quer ter um animalzinho, mas você não sabe se vai ser um cachorro, se vai ser um gato, se vai ser um coelho. Enfim, você quer ter um pet na sua casa. Ok. Então, esse é um momento de descoberta. Então, você vai ver tudo quanto é anúncio. A taxa de conversão aqui vai ser baixa. Mas é importante você já estar nesse momento aqui trazendo algum tipo de comunicação para o seu público. Depois, quando você vê na consideração, você já está definido que quer um cachorro. Agora você está pesquisando as raças, as probabilidades. Você mora em apartamento, então tem que ser um cachorro mais um pouquinho independente, ou você mora numa casa, não pode latir muito, aí você começa a ver isso. Depois você está definido que vai querer um show-show. E aí você entra no site do Fábio Ramos lá, Claro. e você vai ver tudo sobre essa raça, e aí você vai decidir se vai comprar com o Fábio, que está vendendo por valor X, ou com uma outra pessoa que está vendendo Sim. pelo valor Y, entendeu? Então, é importante você estar presente em todo esse funil de vendas, respeitando o tipo de abordagem de cada uma dessas áreas, para ter uma efetivação Sim. final com sucesso. Era isso que eu ia perguntar, se vocês sugerem que isso entre, porque é muito importante. Esse não Exato. acompanhamento atrapalha o processo, como você mesmo explicou. Até porque também atrapalha essa projeção que a gente Pois faz, né? Porque se a gente não sabe essa taxa, quantos dos meus leads agendaram uma visita na escola? Sim. Quantas dessas visitas realmente fecharam a matrícula? Então, se a gente não tem esse histórico, né, e a própria unidade não tem também, fica difícil a gente calcular ali qual que é a projeção. Então, a gente usa muito esses dados históricos da própria unidade para fazer projeções futuras, né? Exato. E é bem nesse período que a gente começa, então, a desenvolver um funil projetado e, a partir desse funil, a identificar quantos meses de campanha nós vamos ter que ter. Esse é o passo 4 já. É o passo Passo 4. quatro. É o passo 4. Quantos meses a gente vai precisar ter? Não tem uma média, né, Paty? Se a gente pudesse trazer aqui. Não, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas geralmente quando as escolas começam a investir e elas não têm essa cultura, elas começam optando por 6 meses de campanha. E a partir do momento que elas já entram dentro da sua segunda campanha, terceira campanha, elas entendem que campanha de matrículas é o ano inteiro. A gente começa em agosto com a campanha do próximo ano, vai até março, consolida os dados, depois a gente já começa a se organizar para a campanha de inverno, que é justamente ali, inicia em junho e vai até agosto. Então, a gente só vai ter 2 meses no ano que não vamos ter campanha de fato. Exatamente. Exatamente. E aí, o que tem, o Step 4, né, o Pilar 4, ele é justamente isso. Que é esse roadmap de campanha, né? Quais são as estratégias? Porque se a gente fala uma campanha de 6 meses, é muita coisa, né? Então, a gente precisa definir as estratégias que a gente vai trabalhar
E quando a gente fala estratégia, são as campanhas mesmo. Quais são os argumentos, os conceitos, as abordagens que a gente vai falar. Ah, tem um colégio aqui que ele tem bilíngue, então vamos fazer uma campanha de bilíngue, que é um diferencial super importante ali dentro da unidade, que vai trazer, com certeza, um líder interessado por esse argumento, né? Perfeito, perfeito. E aqui é legal também, complementando a Keila, toda campanha ela tem um ciclo de vida. Então, ela começa com baixa performance, aí ela vai aumentando a sua qualidade, ela vai gerando mais resultados, e vai chegar um momento que ela vai cansar. E ela começa a morrer. Uhum. E ela começa a perder performance até chegar no momento que ela vai zerar praticamente. Então, dentro de um exercício aí de 6 meses de campanha, muitas e muitas campanhas são soltas, com temáticas distintas e com versionamentos distintos também, para que a gente não deixe esse ciclo morrer. Quantas campanhas são feitas aí, meninas? 8, a média de 8 8? campanhas. São Para campanhas... 6 meses. Exatamente. Para Exato. 6 meses, uma média de 8 campanhas por escola. E para cada campanha dessa, tem uma quantidade enorme de anúncios. Não sei se vocês vão saber de cabeça aí. Acho que se a gente contar todos os formatos, que é o que vai no feed, vai stories, vídeo, dá mais de 30, mais ou menos. 30 criativos por campanha. Então, Por campanha. 8 Média. campanhas e cada campanha com 30 30 criativos distintos, que são anúncios aí, né? Exato. Peças Exato. publicitárias. E é por isso que uma Campanhas escola robustas. Exato. E é por isso que uma escola de pequeno porte, ela não consegue ter essas métricas. Sim. Porque como que ela vai conseguir desenvolver 8 campanhas? Ela vai conseguir ter 30 desdobramentos para cada uma delas em diferentes formatos. Porque aí é estático, vídeo, motion. Eu penso até, Não é dá. uma escola pequena, ela tem tantas redes sociais assim, às vezes ela nem tem. Não é verdade? Exato. Mas aí a gente usa muito o dark post, né? Aqueles anúncios que não ficam necessariamente nas redes proprietárias da escola, Tá ótimo. Exato. Tá. E aí, ó, talvez as pessoas estejam questionando. Peraí, essa agência aqui está falando que vai cobrar barato, não é um valor caro. Vai fazer 8 campanhas em 6 meses. Cada uma dessas campanhas tem Com 30 30 derivações De criativos. distintas, 30 sim. criativos distintos. Peraí, essa conta não fecha. Como que a gente faz isso funcionar? Esse é um formato muito interessante e tem muita relação com o nome da Synergic. Nós temos um banco de anúncios vencedores. O que significa isso? Seriam diversas campanhas que a gente já viu que funcionam, temáticas e abordagens que funcionam, Sim. cores que funcionam, títulos que funcionam, e toda esse nosso pool de criativos a gente coloca à disposição das escolas. Então a gente não fica necessariamente criando campanhas exclusivas e do zero para essas escolas. Sim. A gente usa dessa base, desse acervo que nós já temos, adaptando, obviamente, para a realidade da escola. Com isso, a gente consegue diminuir custo, fica, né, uma mensalidade, uma assessoria acessível. A gente consegue garantir uma relativa certeza na performance, Sim. porque são anúncios vencedores. Sim. E aí tudo flui, tudo funciona dessa É forma. uma conta boa. E aí vocês conseguem atingir pequenas e médias escolas. Exatamente. Que elas vão conseguir se comprometer com essa parte financeira, que talvez em outro formato elas provavelmente não conseguiriam. Não iriam conseguir. Não com toda iriam certeza. conseguir. E elas não precisam se preocupar com a competitividade, porque a gente se propõe a atender uma escola por região. Então a gente Era não isso que eu ia te vai. perguntar. E aí, eu tô Exato. naquele bairro e 3 querem a Synergic. Eu quero. São 3 escolas num bairro grande, vamos dizer assim. Elas querem a Synergic. Como é que lida com isso, gente? A gente primeiro vai fazer uma análise de geomarketing referente às escolas que a gente já tem. Tá. A gente vai identificar se a escola que quer entrar vai competir com as nossas escolas. E a gente traça isso olhando os alunos atuais. Aonde estão os nossos alunos atuais e aonde vão estar os alunos da escola entrante. Se não tiver competitividade, ela pode entrar também. Agora, se competir, a que está com a gente há mais tempo, Claro. Tem prioridade. ela prioridade. sim permanece. Entendi. Justo. Justíssimo. 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 E a gente vai falar sobre KPIs. A gente vai falar sobre... É agora que a gente fala disso? Porque eu sei que a gente vai para o pilar número 5. Gostei, eu prefiro, hein? Pilar número 5. Mas a gente vai falar sobre os KPIs? Legal, vamos falar um pouquinho de Primeiro, KPI. o que é KPI, para quem ainda está Perfeito. desavisado aí? KPI, em inglês, seria Key Performance Indicator, que é basicamente você criar uma chave de performance de indicação. Ou seja,
é uma forma de você conseguir criar fatores, números que norteiam o seu negócio. Então, um KPI, por exemplo, desse nosso episódio, pode ser a audiência dele. Né? Tá. Um KPI de resultado da agência de publicidade pode ser o faturamento. O KPI de uma escola pode ser a quantidade de alunos. Então, é importante que a gente determine quais são os KPIs do negócio para poder entender se as nossas campanhas estão sendo efetivas ou não. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não trabalhar com KPIs equivocados. O que isso significa? O KPI equivocado, por exemplo, a maioria das escolas, quando nos procuram, elas vêm sempre com a seguinte ideia. Quanto você vai me cobrar pelo lead? Quanto vai custar o lead para você gerar para a minha escola? E esse não é o KPI necessariamente importante. Então, deixa eu trazer aqui, tentar explicar para o nosso público que está assistindo. De repente, o cliente fala que vai investir R$100 em comunicação. Tá? E aí, eu consigo gerar 10 leads para ele. Então, por consequência, cada lead nos custou R$10 para gerar R$100 no resultado aí da receita de mídia. E eu vejo que muitas vezes as escolas e as agências ficam brigando por esse número. Quem gera o lead mais barato? A agência X custou R$7 o lead, a agência Y ficou R$5 o lead, a Synergic gerou leads por R$35. Qual que é a importância do valor do lead? Esse não é o KPI prioritário, ao meu ver e ao ver da Synergic. Sim. O KPI prioritário é o ROI, que é o resultado que você traz sobre o faturamento. E eu vou trazer uma conta aqui para tentar exemplificar tanto para os nossos diretores que estão assistindo, como para o nosso público aqui. Se hoje eu entrar no Mercado Livre e comprar uma lista de e-mails, que não deixa de ser leads, Sim. eu posso comprar lá 500.000 de leads por R$ 9,90. Vocês acreditam que se eu pegar esses 500.000 de leads aí e mandar uma campanha, eu vou ter resultado? Provavelmente não. Porque são leads completamente desqualificados. Exato. Sabe quando você compra seguidores lá no Instagram e vem aquele Exato. monte de árabe lá? Meus Exatamente. árabes. Exatamente. Não funciona. Então, tanto no social quanto na performance, hoje existe uma procura por qualificação. Então, mesmo que esse lead seja mais caro, naturalmente, a probabilidade de ele gerar resultados é maior. Então, a gente busca muito isso. Não estamos interessados necessariamente o quanto vai custar o lead. Nós estamos buscando o resultado final, que é o faturamento, é a conversão na escola Sim. e, naturalmente, o diretor lá da escola feliz, porque tem muitos alunos agora nesse próximo futuro ciclo, né? A gente se considera especialista nessa área justamente por conta disso, porque a gente segmenta nossas campanhas, né, de forma de alcançar o nosso público-alvo, ou Sim. seja, as pessoas que realmente fazem sentido a gente impactar, né, que tem a chance ali de ver o anúncio e converter nele, deixar os dados. Então, isso é feito através dessas nossas estratégias, dos pilares, que é justamente para chegar nesse público-alvo ideal para aquela escola, para aquela unidade. Vou voltar Perfeito. no negãozinho. aqui, ó. Voltamos nele. Quando eu fazia campanhas comprando só a palavra show, o custo do lead era mais em conta. Mas Exato. a minha taxa de conversão Era era muito menor. Claro. Quando eu coloquei filhote de show, ficou um pouquinho mais caro e melhorou um pouquinho a taxa de conversão. E quando eu coloquei comprar filhote de show branco, aí você teve uma conversão realmente alta pra caramba. Porque é o tipo de pesquisa que a pessoa que está interessada em adquirir, ela vai Sim. procurar, né? A gente é assim, quando a gente vai buscar alguma coisa no Exato. Google, a gente bem especifica a marca, o modelo, a cor, né? Então, Exato. E, naturalmente, esse custo é mais caro, né? Então, esse lead Sim. foi muito mais caro, mas a taxa de conversão dele é tão maravilhosa que vale a pena eu pagar mais caro Sim. nesse lead. exato. Trazendo aqui o que a Keila falou, a gente tem um funil que acompanha basicamente o momento que nós estamos na compra, funil de vendas, né, Paty? Funil de Nós temos um conversão. funil de conversão que basicamente é o comportamento de compra de qualquer consumidor. Então, essas etapas do funil basicamente são, me ajudem meninas, a primeira... funil, Pessoas que estão buscando por uma escola. Então, Tá. tem pais que querem mudar de escola, não estão contentes com o atual. Mas eles não sabem exatamente qual que é a escola. Então, as buscas deles vão ser muito relacionadas à escola
particular na minha cidade, ou escola que tem bilíngue, escola com turno integral, porque ele já sabe mais ou menos o que ele quer, mas ele não sabe qual é a escola ainda. A partir desse momento, a gente desce e começa a desenvolver um pouco mais de campanhas para pais, às vezes, que já estão mais ou menos consolidados sobre o ponto que eles querem. Então, às vezes, é uma escola no bairro dele. Tá. Ele já vai buscar exatamente por esse termo. Ou a escola de um concorrente. E esse concorrente, eu, de uma certa forma, tenho o mesmo público que ele. A gente começa a desenvolver buscas e campanhas de acordo com essa etapa. Perfeito. É por isso que nem toda campanha ela é feita para captar. Às vezes tem anúncio que o objetivo dela ela tá veiculando ele não necessariamente para captar o lead. Ela tá ali para essa fase de descoberta, que é o que a Paty explicou. Sim. Então, o pai ali, ele não tá interessado em converter ainda, de deixar os dados dele ali. Ele tá descobrindo ainda. Ele acabou Ele de tá descobrir. na fase inicial da Exato. pesquisa. Ele acabou de descobrir que tem um problema ali Sim. e ele precisa considerar escolas. Então, às vezes tem anúncios, que é o que a gente chama de topo de funil, que é justamente isso. São campanhas direcionadas para essa fase de descoberta do pai, de falar, olha, existe essa escola aqui, essa unidade está perto de você. E aí é assim que vai afunilando essa comunicação. Vamos pro pilar 5, então, pessoal. Exatamente a definição de quantos anúncios, quais vão ser essas campanhas e como que a gente vai conversar com esse público-alvo ao decorrer de todos esses meses. Então, existem muitas escolas que, às vezes, elas optam por anúncios que vão gerar muitos leads. Então, desconto, promoção, bolsa. São argumentos muito mais focados na percepção financeira. Sim. Mas esses argumentos, eles não vão, de fato, gerar leads qualificados. Então, a gente sempre aconselha a trazer para esses anúncios abordagens que estão ligadas ao seu diferencial técnico e estratégico. E, a partir daí, a gente cria diversos anúncios, né? E começa, então, a aprovar e a setar essas campanhas. Então, a gente sobe em todas as plataformas, em todos os formatos e coloca ali o nosso cartão de crédito. Vocês falaram, você, né, Keilinha, falou que são aproximadamente 30 criativos que vocês desenvolvem ao longo dessas 8 campanhas. Mais ou menos isso? Não Exato. são 8, né? Em cada campanha são Em 30 cada. criativos. Keilinha, você me falou que em cada campanha vocês desenvolvem uma média de 30 criativos em formatos, e aí foi você, Paty, tanto estáticos quanto em vídeos. Quais são? Como é que a gente mede o que é mais interessante para aquela escola? Como é que vocês fazem esse diagnóstico, mais uma vez? Porque eu acho que essa é uma palavra muito interessante hoje aqui dessa nossa conversa. Porque, imagina, quem nos ouve, quem nos acompanha, os diretores, eles já estão diagnosticando só a partir dessa conversa, né? Muitos dados que eles têm ali. E que essa consultoria da Synergy eu acredito, fundamental. Depois dessa conversa, a gente entende que ela é fundamental. Mas me conta. Exatamente. Com essa volta à normalidade, né, pós-pandemia, a gente se viu ali num desafio muito grande, que era trazer resultados dentro dessa média, né, dentro dessa expectativa de média de resultado que a gente já trazia nos anos anteriores. E aí tinha essa necessidade de a gente inovar, né, trazer formatos diferentes, né, de anúncios. E aí a gente, junto com as nossas escolas parceiras, né, a gente direcionou eles ali para a criação de conteúdos audiovisual, né, que seriam os vídeos ali da própria unidade. Né? E o objetivo desses vídeos, na estratégia do marketing digital, era justamente entregar um conteúdo mais humanizado, né? Então, esses vídeos eram compostos ali pelos próprios diretores da escola. Menos institucional, é isso? Pode Menos ser. institucional, eu digo, aquele formato tradicional, e aí vocês vejam se essa pergunta cabe, que antigamente a gente colocava uma imagem muito bonita da escola, dos alunos na sala de aula, correndo no recreio, os professores dando aula e tal. Quando você diz mais humanizado, você quer dizer o quê? Me exemplifica isso. No sentido de usar o próprio corpo
da própria unidade ali, os diretores, os alunos, porque às vezes a gente vê muito vídeo que é banco, né? Às vezes são modelos que estão ali. Sim. E aí, quando a gente fala dessa questão humanizada, é trazer realmente quem é a escola. Quem que constrói essa escola? Exato. Quem que faz parte dela? Né? Então, são os professores, são os diretores, são os alunos. Esses vídeos, eles traziam essas pessoas. Então, era diretor dando depoimento, era o Através pai, de entrevistas. Exato. Era o Sim. pai, era a mãe, era o próprio aluno, Sim. falando um pouco sobre a experiência dele, né? Coordenador pedagógico também. Sim. E, claro, tinha vídeos que mostravam a estrutura Toda como a um todo escola. ali. Então, mostrava os alunos na sala de aula. Ou seja, era tudo muito real o que estava acontecendo. Era uma captura de tela de imagens Sim. do que realmente acontecia ali no dia a dia da escola. E isso, os vídeos nessa estratégia da última campanha, a gente representou 63%. Vou voltar. Dentro dessa nossa estratégia de captação de leads, os vídeos, né, esses formatos de anúncios em vídeos, eles trouxeram 63% a mais de conversão do que os estáticos, né, que são esses anúncios estáticos, né? E mais ainda, eles foram bem mais baratos, então mais ou menos uns 49% mais barato do que os estáticos. Então, além de gerar mais interessados, né, pessoas... Porque o vídeo, ele tem essa finalidade de engajar as pessoas, né? Porque as pessoas querem ver, elas querem saber o que tem ali na escola. E a saber... fala, né, durante a entrevista é muito importante. Humanização, Exatamente. Não há como você não... É mais do que prestar atenção. Você realmente visualiza aqueles sentimentos, aquelas emoções, aquelas informações, né, ditas com clareza, ou então por uma Exato. criança mesmo, né? Sim, e tinha nessas entrevistas ali com os pais, tinham falas muito importantes. Então, o pai e a mãe falando, esse é o 5º ano que a minha filha está na escola, Sim. né? Então, eu coloquei ela na escola desde os seus 4 anos. Então, são falas que são importantes ali na estratégia, né? Que humaniza Sim, com certeza. essa questão. E não precisa ser grandes produções, né? É um videozinho Sim. ali simples, gravado com o próprio diretor, depoimentos Exato. de pais e Realidade, alunos. verdadeiro. É isso que as pessoas Exato. querem ver. Eu acho que essa é uma etapa da conversão muito importante, porque é a real, né? Uhum, exato, não é plástico, né? Não é plástico. E a partir do momento que a gente seta as campanhas, a gente sobe elas, ativa, a gente precisa integrar todo esse sistema, né? Porque estamos falando de site, rede social, anúncio, e tudo isso precisa conversar, a gente precisa acompanhar. E essa integração, ela é fundamental para que um lead não fique esperando, às vezes, 48 horas para alguém te responder o mínimo possível. Claro. Então, a gente acompanha todas essas integrações para que elas aconteçam da melhor forma possível. Deixa eu explicar de uma maneira bem básica o que é essa integração, uma maneira bem didática aqui. Então, você foi lá, entrou no site, se interessou, assistiu o vídeo da escola, conhecer um pouquinho mais a estrutura dela, aí vai ter um formuláriozinho bonitinho para você deixar seus dados ali. Normalmente, numa campanha muito básica e primária, vai cair isso no e-mail, e aí a gente já perdeu o controle de como vai ser feito o telefonema, como vai ser o contato. No processo que a gente faz a instalação e a integração de ferramentas. Então, esse contato que respondeu ao site Sim. vai cair numa ferramenta de vendas. Essa pessoa que vai ser responsável por fazer a ativação desse contato vai ver num painel esse nome que vai chegar lá. E dentro desse painel, provavelmente vai ter etapas. Sem contato, primeiro contato, visita à escola, negociação e matrícula, por exemplo. E ele vai simplesmente andando com esse lead e acompanhando o processo. Então, dessa forma, a gente garante que todos os leads vão chegar centralizados numa ferramenta de vendas e a gente vai, a partir disso, conseguir projetar as etapas de visita à escola, negociação e conversão. E a gente consegue acompanhar essa mudança de status também. E, a partir disso, criar campanhas de remarketing, ou seja, reaquecer esse lead em etapas diferentes com anúncios para cada uma dessas etapas. Excelente. É muito bem organizado. Maravilhoso. Quase que vocês não perdem lead aí, hein? Ó, Esse é o objetivo, hein? não A é? ideia é essa. E, ó, os leads que não convertem esse ano, eles ficam numa base e no ano que vem são reaquecidos. Esse remarketing, né? Essa Exato. Com expressão que você usou. remarketing, exato, e com outras estratégias também. Hoje eu até brinco assim com os nossos clientes que é difícil a gente ficar captando pai novo, né? Eu até brinco, eu falei, acho que já começou a nascer a criança, já tem que começar a captar o pai ali, porque a Boa. gente chega um momento que vamos supor que você é uma cidade pequena,
você já impactou tudo que você tinha para impactar ali. Então, Sim. o remarketing, ele serve para isso. Porque é aquele ditado que ele é muito bem aplicado dentro do marketing digital. Se você não é visto, você não é Não lembrado. lembrado. Então, a gente usa as campanhas de remarketing justamente para reforçar essa Excelente. marca da escola e falar, olha, a gente está aqui, estamos com as matrículas abertas. Então, o nosso trabalho também envolve muito esse reaquecimento de base, como a Paty tinha Exato. comentado. E tem uma premissa, né, que você não decide comprar um serviço ou adquirir um produto no primeiro impacto. Existe uma frequência média. Então, Exato. você precisa ser impactado por algumas vezes para gerar esse convencimento. Então, essa frequência média costuma ser em torno de 5, 6 vezes, para aí sim você conseguir sentir o resultado da campanha publicitária. E se você for para pensar, uma criança fica na escola durante 15, 16 anos. O pai, ele toma a decisão inicial pela primeira escola, muitas vezes. E às vezes ele erra. Sim. Porque ele vai, às vezes, redirecionar o filho para outra escola. Então, na grande maioria das vezes, as escolas ficam brigando pelos mesmos pais. Sim. São pais insatisfeitos com a escola atual que vão direcionando para outra. Só que um ponto é que os nossos clientes, ao decorrer desse método, eles começam a identificar a importância de manter o mesmo pai por vários anos. Então, Pois é. E isso, no passado era assim, né? A gente não mudava tanto de escola como hoje em dia acontece, né? Eu sei que eu tô falando aqui de um comportamento social, Sim. dos últimos, talvez, 20 anos ou 15, né? Mas a verdade é que isso acontece. Sim. Né? Exato. Vamos mudar várias vezes ao longo desses 16, 17 anos de colégio. A gente muda, tem gente que muda 5 vezes. E é uma premissa do marketing de sempre, né? É muito mais em conta você manter do que conquistar. Claro. Exato. Então, voltou um pouquinho para essa estratégia de como reter esse pai, como reter esse aluno dentro da nossa escola, né? Porque otimiza demais os custos, né? E aí a gente consegue, de fato, entregar ROIs aí, um ROI maravilhoso, como Sim. que a gente vem entregando para as nossas Exatamente. escolas, né? Estamos chegando, olha, no um final. Eu relatório? gostei muito dessa metodologia com os 8 pilares. E agora, Sheilinha, a gente vai chegar no 7, ó. Vou até me meter aqui no seu 7, hein? Relatórios em tempo real e feedback semanal. Ah, essa parte é boa. Quem não quer? Exatamente, porque depois de todos esses pilares anteriores, né, de diagnóstico, de Sim. pesquisa, de estudo, de público, campanha rodando, conceitos aprovados, né, pelo cliente, aí vem a parte mais gostosa ali, que é acompanhar os resultados. Sim. A gente entender, ter esse termômetro, né? Então, esses relatórios, esses feedbacks que a gente dá para os clientes, é um termômetro ali de medir o que está dando certo, o que está errado, sentir também lá na ponta, né, ter essa percepção deles também lá na ponta, como que está chegando esses leads, né, porque não adianta só entregar leads e esses leads não estiverem qualificados lá. Hoje, os nossos feedbacks ali para os clientes, eles são semanais. Então, toda semana a gente atualiza ali tudo que aconteceu na semana anterior. Uhum. Então, tudo que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim também, né? Porque faz parte também da experiência, Sim. como o Fábio comentou. Tudo que os passos ali que a gente erra também serve ali E como é importante aprendizado. ser semanal, não mensal? É importante ser semanal, porque Por quê? justamente porque tudo que a gente aplica de estratégia é tudo muito rápido, né? Então, se a gente sobe uma campanha, ela não deu certo, a gente não vai demorar 1 semana, 2 semanas para perceber. Às vezes é com 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gente já consegue entender que aquela campanha, olha, esse anúncio aqui não foi tão bem. Vamos tirar. Vamos trocar. Esse aqui estava indo muito bem, mas agora não tá. Então, tem muito essa percepção. Então, em 1 semana, a gente acha pouco, mas acontece tanta coisa, assim. Uhum. E não só do nosso lado, mas do lado deles lá também, né? Do cliente também, né? Da escola. Então, hoje, nossos feedbacks semanais, eles funcionam em 2 formatos, né? Então, a gente tem reuniões via Meet ali com o cliente a cada 15 dias. Sim. Mas nos dias, nas semanas que não tem esse papo ali, né? Via Meet, a gente entrega um relatório com tela gravada, onde o analista ele faz toda a apresentação do relatório, do que aconteceu naquela semana, os resultados, por tela gravada. Então, o cliente ele recebe isso em formato de vídeo, Que né, esse excelente. relatório. Além do relatório, o dashboard em tempo real, que ele Sim. acompanha ali, ele também recebe um vídeo explicativo ali sobre o que aconteceu, né, do que a gente está apresentando. Porque às vezes o cliente olha para o relatório e não entende aqueles gráficos, aqueles números, então vem essa Vocês auxílio têm o ali. storytelling do próprio analista Uhum. contando semanalmente. Exatamente.
É Exatamente. quase um podcast É, dos quase um resultados. podcast. Exato. Ah, mas aí tô falando aqui em feedback. Aí eu quero saber, eu tô desde o início do podcast querendo um feedback. Sabe qual é o feedback? E faturamento, hein, gente? Porque ninguém falou aqui pra mim verdade. ainda de faturamento, e daqui a pouco eu acabo esse podcast e não tem esse número. É porque se você souber, com certeza você vai querer abrir uma escola. Então, peraí, então me conta. Eu já tava querendo. É. Eu já tava querendo, vai. Basicamente, na última campanha, a gente conseguiu gerar 65 milhões de receita. Repita. Bruta. Repita. 65 milhões de receita. E o que seria isso, né? É justamente a receita que esses alunos eles vão trazer continuando na escola por no mínimo 3 anos. Sendo que a grande maioria dos nossos clientes hoje, eles têm o tempo desse aluno por 5 anos, por 8 anos, porque eles já conseguiram consolidar isso. Mas a Exato. gente faz essa previsão de Projeção receita mínima nossa, né? de no mínimo 65 milhões. Então, se esse aluno ficar, que em média, 8 anos aí, basicamente 8, 9 anos, esses 65 milhões já vão aí para, sei lá, 200 milhões, Sim. aí a gente consegue aumentar essa receita. Mas é um número bem expressivo É um para ver número como bem que o expressivo. marketing digital com a Synergic funciona efetivamente. Exato. Não são 15 dias, são 15 anos. Exatamente. Isso faz É. diferença. Faz a diferença. Mas é interessante fazer uma retrospectiva que quando a gente começou, isso lá 15 anos atrás, nossa primeira campanha de matrículas, ela gerou pra gente 10 alunos. Sim. Foi isso, Fábio? Eu acho que foi por aí, 8 ou 10. Exato. Porque a gente não tinha esse sistema executado. E a gente não conseguia acompanhar se os leads que a gente gerou, de fato, estavam trazendo esse resultado. E esse pilar atual, pilar 7? É o pilar 7. E- Exatamente. Exato. E esse pilar 7, que é sobre feedback, é justamente esse ponto de equilíbrio. Ele é uma ponte entre a agência e a escola. É exatamente nesse ponto que a escola vai trazer para a gente todos os insights, as dificuldades, os pais estão chegando lá pedindo bolsa, ou os pais estão chegando lá e achando que eles são uma outra escola. Então, a gente precisa identificar quais são as dúvidas que os pais estão chegando lá e ao mesmo tempo, entender se a nossa campanha precisa ser otimizada também. Então, a escola precisa se preparar para esse papo e a agência também. E muitas vezes os feedbacks eles dão resultado porque ambos se preparam para ele. Isso é excelente. É um outro pilar fundamental. Sim. E aqui que se cria, vejam aí se eu estou errada e por favor me corrijam. Aqui vocês criam um relacionamento cada vez mais íntimo com esse cliente que eu digo escola. Sim. Não é verdade? Queria trazer um ponto aqui super legal, um case de aprendizado sobre o nosso passado, que não tinha esse feedback semanal. Isso é uma forma de a gente se manter próximo ao cliente também Sim. e manter ele aquecido na conta. Isso é fundamental. Quando a gente fez uma das nossas primeiras campanhas, a gente fechou com uma rede grande de escolas. E a mensagem foi perdendo a energia ao longo das camadas. Então, por exemplo, a gente fechou com os diretores de marketing. Esses diretores de marketing não transmitiram da mesma forma como deveriam para as escolas. As escolas, por si, também não passaram para as pessoas que recebem os pais de uma maneira muito clara do que a gente estava fazendo. E a gente começou a soltar campanha, né? Legal. E aí os pais começaram a se inscrever, querer visitar a escola, até que um dia ligou lá um pai interessado por uma determinada escola. Olha, eu quero visitar a escola, eu recebi as campanhas aqui de vocês, então estou super interessada e tal. Que campanha? Eu acho que você está num golpe, moça. A gente não está fazendo nenhuma campanha, não. Teve um desavisado. Exato. Não teve um, teve vários, na verdade. Aham. Teve gente que visitou a escola, eu vi a campanha, mas que campanha que vocês viram? Acho que é de outra escola, tal. E então, olha o problema da Sim. falta de comunicação e como ela se perde durante as camadas. Porque, obviamente, que a gente não consegue, quando se trata de rede, falar com cada escola localmente, né? Apesar da Synergic fazer esse trabalho, mas quando a gente fecha com rede, a gente conversa com a diretoria de marketing. E se essa informação não chega até a ponta, a campanha perde eficiência. Sim. Então, ter esse contato, esse relacionamento semanalmente é fundamental. E a gente aconselha que nessa reunião estejam quem vai receber o pai, o responsável financeiro e o diretor. Pelo menos esses 3. Sim, são pontas
específicas ali que vão fazer toda a diferença. Exato. E aí não vai ter desavisado. Exato. Importante. Vamos fazer uma retrospectiva? Né? Vamos. Porque às vezes a gente chega aqui no final do podcast e fica tentando Sim. se lembrar de como é que vocês criaram essa metodologia. Então, antes da gente começar o último pilar, o que vocês acham? Vamos só relembrar os nomes mesmo. Perfeito. De tudo que a gente conversou até aqui. Eu acho super importante a gente pontuar, né? Então, no pilar número 1, me conta, gente. É justamente Pegar minha a colinha definição aqui. de metas e objetivos. Aí, Depois a gente falou de diagnóstico. dos ambientes de marketing. Muito legal isso, você falou, Paty. E aí? A gente entra em geomarketing e projeção de custos, ou seja, identificar se vai ser possível e quanto que vai custar. Uhum. E então a gente entra na definição de roadmap de campanhas. Exato, Acho que vocês são podiam aquelas continuar. 8 campanhas que a gente Sim. cria ao longo do calendário escolar, né, Sim. para atender todos os nossos pais. Lembrando que cada campanha tem aproximadamente 30 criativos, já decorei. distintos. Exato. Aí a gente pega essas campanhas agora, sobe nas ferramentas. Tá. Vamos subir essas ferramentas no Face Ads, no Google Ads, otimizá-las, setá-las para que elas funcionem perfeitamente e também fazemos as integrações com as ferramentas, né? Isso. Para que a escola consiga enxergar esses leads da melhor maneira possível. Aí acontece o processo de relatórios, né, que são Exato, feitos Os com esses feedbacks semanais. E aí E aí? vem a etapa 8. De pesquisa, que é muita a gente quer pesquisa. fugir. Tá? Exato. Tá, o que significa essa pesquisa? Pesquisa é basicamente a gente identificar todas as pessoas que têm influência dentro de uma escola. Então, a gente pesquisa, a gente aplica essa pesquisa para os pais novos, identificando o que eles sentiram, se eles estão satisfeitos com a escola, com esse primeiro contato, e a gente já começa a perguntar sobre a eficiência de todas as nossas campanhas. Aonde que ele viu, qual foi o anúncio que ele mais gostou e o que trouxe resultado. Sim. Aí, essa pesquisa nos traz uma certeza se a nossa campanha foi efetiva e se não foi, tá? Aí, a segunda pesquisa é para os pais que decidiram não continuar. É para os pais que saíram, então, da instituição. E esses pais, eles nos dizem o real motivo. E esse motivo faz com que a escola melhore e também entenda se existe alguma coisa que ele pode conseguir ajustar ainda para aquele ano. Mas Tá. é excelente, porque coroa todo o diagnóstico feito nesses 7 passos. E, por fim, a gente também aplica uma pesquisa para quem visitou a escola e decidiu que não Não vai seria ser. ela. Então, por São qual 3 motivo? pesquisas, então? São, no mínimo, 3 3 pesquisas. Em algumas escolas, a gente também aplica para os alunos, né? Só que para os alunos, a gente aplica com uma linguagem um pouco mais lúdica. Aí entra uma outra pesquisa também que é para os que permaneceram, que são os rematriculados. Então, aqueles que já eram alunos anteriores, né? Sim. No caso, e a gente aplica também essas pesquisas para eles. Então, no total dá 5 pesquisas com a pesquisa dos alunos. Minimamente 3 e aí, né, no exato. máximo de 5. Você tem uma equipe pedagógica? Porque, olha, me parece até que vocês todos estudaram pedagogia. De verdade. Além de tudo, além de marketing, lógico. Aham. Além de storytelling, lógico. Porque aqui a gente tem muitas qualidades. Olha, eu acho que talvez, além, né, desse contexto mercadológico, da nossa experiência de 15 anos com marketing, eu fui professor durante 12 anos numa universidade, né, numa faculdade, quer dizer, no curso de publicidade, então a gente acaba absorvendo isso no dia a dia. Sim. Estou aqui à frente de provavelmente duas futuras professoras aí, né? Bom. Exato. Que estão querendo ingressar nessa carreira acadêmica. É muito bom você estar envolvido com a academia, você consegue absorver muito o conteúdo do dia a dia, consegue conduzir, criar uma metodologia. Eu acho que essa metodologia que a gente tem é uma metodologia autoral. Sim. E a própria academia ajuda a criar essa estrutura, Exato. né? Então, eu acho que tudo isso nos levou aqui, desde o meu cachorrinho Sim. até ser professor, nos levou até aqui esse momento, né? Mas isso é importante você dizer, porque é para além da visão mercadológica que a gente falou muito aqui. Exato. Existe um método criado e autoral, porque isso eu acho muito interessante dizer. Eu fiquei impactada com esse método lá antes, quando a gente estava conversando nos bastidores, e te disse isso, Paty, me parece algo muito pedagógico. E isso é fundamental para quem quer lidar com a educação. Na verdade, para todas as áreas. Exato.
né? Sim. Exato. Aprender um método, aplicar um método, ser autor de um método para todas as áreas, mas especialmente para de educação. Quando você tem um método bem estabelecido, você otimiza tempo, otimiza processos e você consegue dar vazão mais rápido, né? Sim. E eu acho que é isso que a gente precisa com a Synergic. Entregar resultados relativamente rápidos e para isso é necessário ter uma base aí, uma diretriz muito clara de como a gente faz isso, né? E um ponto que a gente é muito questionado, por que nós somos tão claros? Né? Dentro de todos os nossos processos, a gente aprende junto com o cliente, a gente evidencia para eles aonde que a gente errou, porque dentro do marketing digital é acerto e erro o tempo inteiro. Você acerta hoje, amanhã você erra. E durante as reuniões, a gente traz todos os acertos e todos os erros. E a gente entende que os clientes que conseguem se desenvolver com a gente mais rápido são os que aplicam isso para dentro de casa. São os que trazem para a gente aonde que eles estão errando, que eles perceberam que, sem querer, uma escola ficou com o lead parado por 2 semanas. E eles trazem para a gente esses pontos e a gente cresce junto. Exatamente. É E aí eu exatamente pergunto o seguinte, e munidos de tanta transparência, clareza e números de sucesso, o que a gente pode ainda esperar para a Synergic 2024? Boa pergunta. Bom, a gente quer aumentar consideravelmente o número de escolas, né? Então, nós tínhamos um trabalho pouco agressivo de captação de escolas, tá? A gente não fazia um trabalho amplo e usando o próprio marketing digital para isso. Esse trabalho foi crescendo organicamente de sucesso. Olha, uma escola indicava a outra, que indicava a outra, e foi crescendo naturalmente. Mas a gente, em 2023 agora, a gente estabeleceu um núcleo, trouxemos essa bandeira da Synergic para ser o nosso produto, e a gente quer aí bater 200 escolas em 2024 e com certeza alcançaremos esse número, né, Com Milena? certeza. Excelente, Exato. mas sem dúvida nenhuma. Vamos deixar uma mensagem final? Eu acho importante. Vamos. Tem muita gente que nos acompanha aqui, donos de escola, diretores, próprios pais. A gente não sabe, esse público ele pode aumentar e ser muito heterogêneo. E depois de tudo que vocês explicaram, que foi extremamente didático, repito aqui, queria que vocês deixassem uma mensagem final. Vai dar muito trabalho, é cansativo, mas você precisa começar o mais rápido possível. E é um aprendizado constante. Quando você começar a desenvolver esse crescimento dentro do seu próprio time, você vai identificar que você vai precisar construir isso ano após ano e que vai ter sempre o que fazer, tá? E tem muita gente que vem pra gente achando que a gente vai ser a solução de todos os problemas, que vai vir mais alunos, que vai ser muito mais fácil, e não é. Porque quando a gente inicia, a gente descobre muita coisa que não tem alicerce nenhum e que muitas vezes você vai ter que desenvolver do zero. Mas tem que começar. Opa, verdades sendo ditas. Excelente. Eu gosto. Eu acho que é muito disso que a Paty falou, né? Eu acho que tem que começar a fazer, tem que ter um início, né? E a gente, por mais que a gente falou, dessas 75 escolas aí que a gente são parceiras nossas, cada uma é muito diferente uma da outra. Por mais que é o mesmo segmento, mas cada uma está numa região diferente, cada uma traz um desafio diferente. Então, cada escola vai ter o seu próprio desafio, né? Cada um vai ter essas ameaças próprias ali que a gente precisa trabalhar em conjunto. E eu acho que o papel da agência, ela é muito mais do que uma agência, ela é parceiro mesmo, né? Então, ter a agência como um parceiro ali para resultados, né? Para alcançar esses resultados. E, reforçando o que a Paty falou, realmente, vai vir muitos desafios, vai ter muito aprendizado, mas acredito que no final, o resultado aí, com certeza, a gente vai alcançar com esse trabalho em conjunto, com essa parceria. Excelente. Bom, eu deixaria de dica o seguinte. Eu acho que antigamente as escolas, o mercado educacional no Brasil, de 20 anos atrás, é muito diferente do atual. Hoje a gente tem uma gama de concorrência extremamente alta. Então, simplesmente você ter uma escola bonita, com bons professores, bem localizada, não é suficiente. Hoje você precisa investir em marketing. E para investir em marketing, não é gastar horrores, não é você perder dinheiro, é investir. E como se investe? Você tem que criar a cultura do marketing. E como você faz isso? Estabeleça um percentual, 2%, 3% do seu faturamento, escolha uma boa agência, Synergic, e não desista.
Não vai ser fácil no início, você vai bater cabeça, provavelmente a agência também, mas se você continuar esse caminho, você vai fazer um case de sucesso. É como investir em ações, né? Talvez no começo exista ali um desalinhamento, mas com o passar do tempo, os resultados são exponenciais. Vale a pena investir. Bom, gente, foram quase 2 horas de papo, hein? Passou rápido, né? Sim. Maravilhoso. E dava para conversar mais 2 aqui tranquilamente. Só vamos fazer uma Deixaria. jantinha. se Não, quiser, mas a eu gente pode tava voltar. quase querendo já abrir uma escola, hein, Patrícia? Você falou pra mim. 65 Eu aqui, eu já milhões. tô aqui. Como é que eu faço pra abrir uma escola? E realmente é um mercado muito legal, muito promissor. Sim. E foi muito bom o papo com vocês. Muito esclarecedor. Exato. Didático, o passo a passo, contar aqui a metodologia, explicar cada passo, cada pilar. Eu achei muito interessante a palavra que você trouxe. Cada pilar dessa metodologia e de uma forma muito transparente. Vocês contaram os números, vocês contaram também os desafios. Não tem só facilidade, não. As batidas de cabeça As também, que batidas faz de parte. cabeça, os cases, o negão entrou. Tem muita coisa que é pra você fazer já uma analogia. Tudo isso aconteceu. Exato. Então, muito obrigada. Eu tô saindo assim, munida de muita informação. Que legal, que legal. Eu queria agradecer a todas vocês aqui, foi um prazer. E aí, não percam os próximos episódios. O Acorde é um produto da Arpejo. Então, hoje a gente falou muito sobre Synergic, mas a gente tem muitas temáticas que já estão estabelecidas que a gente vai trazer nos próximos episódios. E vale a pena acompanhar. Sempre lançados em horários matutinos, para a gente continuar com esse contexto de você acordar, tá bom? Acordar com bom conteúdo. E a gente se vê no próximo episódio.